Muita gente cresce acreditando que está fadada a repetir a própria história, como se a infância fosse uma sentença emocional perpétua. Mas a verdade é que você não é sua infância. A terapia do esquema, integrando conceitos da psicanálise, nos ajuda a entender que, embora tenhamos criado padrões disfuncionais baseados em necessidades emocionais não atendidas na infância, esses padrões não precisam ditar nossa vida adulta. O que ela propõe é quase libertador. Sim, você pode reconhecer o que faltou, identificar os esquemas e modos disfuncionais que nasceram dessas carências e, aos poucos, reconstruir um novo caminho emocional. Esse processo é profundo, exige coragem, mas é absolutamente possível. Imagine uma criança que nunca foi validada, que cresceu achando que não era suficiente, menos na vida adulta. Essa mesma criança pode continuar reagindo da mesma forma, buscando aprovação constante e se sabotando diante de qualquer crítica. Mas com consciência, ela pode aprender a se olhar com outros olhos, a responder de forma diferente, a reparentalizar-se. Você não precisa continuar agindo a partir das feridas que um dia recebeu. A infância marca, mas não define. E esse é o ponto de partida para a transformação. Na infância, todos nós carregamos necessidades emocionais básicas que, quando não são atendidas, deixam marcas profundas e silenciosas. A terapia do esquema nos mostra que essas necessidades não são caprichos, são fundamentais para o desenvolvimento de uma autoestima saudável, de uma mente equilibrada e de uma capacidade emocional madura. São 6: segurança e conexão, autonomia e competência, autoestima e aceitação, liberdade para expressar emoções e necessidades, espontaneidade e brincadeira, e limites realistas com autocontrole. Cada uma delas cumpre um papel vital na formação da nossa estrutura emocional. Quando uma ou mais dessas necessidades é negligenciada, seja por omissão ou excesso, surgem os chamados esquemas disfuncionais, formas distorcidas de perceber a si mesmo, os outros e o mundo. Por exemplo, uma criança que nunca se sentiu segura emocionalmente pode crescer acreditando que o mundo é um lugar perigoso e que ela precisa estar sempre alerta. Ou aquela que nunca foi estimulada a se expressar pode se tornar um adulto que silencia constantemente suas próprias vontades. Compreender essas necessidades é como acender uma luz no passado, não para culpar, mas para entender. E só quem entende pode cuidar melhor de si no presente. Você já teve a sensação de que em certos momentos está reagindo como uma criança dentro de um corpo adulto? A terapia do esquema explica isso de forma brilhante ao apresentar os modos criança, maneiras como a nossa criança interior ferida se manifesta na vida adulta. São 3 principais: a criança vulnerável, a criança zangada e a criança impulsiva. A criança vulnerável aparece quando nos sentimos rejeitados, sozinhos, desamparados. É aquele momento em que você se retrai, sente que não é suficiente, que não merece amor, e se isola emocionalmente. Já a criança zangada é a resposta emocional de quem foi ferido, mas ao invés de se encolher, explode. São reações impulsivas, raivosas, desproporcionais, menos como se a dor que não pôde ser expressa na infância transbordasse na vida adulta em forma de birra, grito ou ressentimento. E a criança impulsiva, por sua vez, é aquela que vive para satisfazer os próprios desejos imediatos, sem medir consequências, menos muitas vezes sabotando a própria estabilidade emocional ou profissional. Esses modos são registros profundos de experiências não integradas da infância. Identificá-los não é motivo de vergonha menos. É o primeiro passo para parar de agir no automático e começar a responder com consciência e maturidade. Sair da reatividade infantil e acessar o adulto que pode cuidar da criança ferida que um dia fomos. Quantas vezes você já se pegou agindo de uma forma que, depois,
nem reconheceu, como se algo tomasse o controle e você simplesmente reagisse. É exatamente isso que acontece quando, no lugar do nosso eu adulto, quem responde ao mundo é a nossa criança ferida. E essa confusão entre reações emocionais, infantis e atitudes maduras pode ser devastadora nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões mais simples do dia a dia. A diferença entre agir como um adulto saudável e reagir como uma criança interior machucada está justamente na consciência, menos na capacidade de identificar de onde vêm essas emoções, quais feridas estão sendo tocadas, e de escolher como responda. Muitas vezes chamamos isso de gatilhos emocionais. Aquela crítica que te desmonta, aquele tom de voz que te irrita, aquela sensação de estar sendo ignorado e que ativa um sofrimento desproporcional. Quando isso acontece, é a criança dentro de você gritando por cuidado, por validação, por proteção. Mas ao invés de julgá-la, o caminho é olhar com compaixão e firmeza. Você pode dizer a si mesmo: eu entendo porque isso está doendo, mas agora eu sou adulto. Eu posso cuidar disso de outro jeito. Esse é o ponto de virada, quando o adulto saudável assume o volante e a criança ferida pode finalmente descansar. A reparentalização é um dos conceitos mais poderosos da terapia do esquema, porque nos devolve algo que parecia perdido ao chance de receber na vida adulta, aquilo que nos faltou na infância. Reparenalizar, é tornar-se o pai ou a mãe emocional que você não teve. E isso não significa apagar a história, mas dar a si mesmo uma nova possibilidade de cuidado. É um processo que começa no acolhimento, quando você reconhece suas necessidades emocionais sem culpa ou julgamento, e entende que não é exagero precisar de afeto, de segurança, de validação. É também um exercício diário de construir uma nova voz interna, menos aquela que te consola nos erros, que te encoraja nas tentativas, que te lembra do seu valor quando tudo parece dar errado. Essa voz substitui aos poucos aquela crítica interna que te cobra, te humilha e te paralisa. A reparentalização também pode acontecer em relações seguras, como na terapia, em amizades saudáveis, ou até com um parceiro amoroso que te mostra, com consistência, o que é ser tratado com respeito e amor. Com o tempo, essa experiência se internaliza, você para de esperar que os outros preencham seus vazios e aprende a se nutrir emocionalmente. E é nesse ponto que o verdadeiro adulto saudável começa a florescer. Quando você se torna a fonte do cuidado que sempre precisou. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que culpar os pais era sinal de imaturidade ou ingratidão. E de fato, o objetivo nunca é viver culpando, mas entender profundamente. Porque culpar os pais não resolve. O que transforma é compreender. Nossos pais, na maioria das vezes, fizeram o que puderam com os recursos emocionais que tinham. Muitos deles também foram crianças com necessidades emocionais não atendidas, que cresceram sem ferramentas para lidar com seus próprios sentimentos, muito menos com os dos filhos. Quando entendemos isso, deixamos de olhar para trás com rancor e passamos a olhar com responsabilidade. E a responsabilidade é nossa, de perceber o que nos faltou, de identificar os padrões que seguimos repetindo e de escolher conscientemente não perpetuar esse ciclo. Não é sobre buscar culpados, mas sobre deixar de viver no modo automático da dor. E há um equilíbrio importante. Nem ignorar o passado, dizendo meus pais fizeram o melhor que podiam, então tá tudo certo. Nem se prender eternamente ao sofrimento com frases como sou assim por culpa deles. A cura está no meio do caminho, menos no ponto onde a gente acolhe a dor, entende suas origens e escolhe escrever uma nova história. Porque só quem reconhece o que faltou
é capaz de oferecer a si mesmo o que precisa. Quando falamos sobre traumas emocionais, é comum pensar apenas nas dores mais visíveis, nos abusos explícitos, nas ausências gritantes, mas existe um tipo de sofrimento mais silencioso e até mais perigoso: o ciclo invisível da repetição emocional. Esse ciclo acontece quando adultos feridos emocionalmente criam filhos repetindo, sem perceber, os mesmos padrões de dor que viveram. E não se trata de maldade trotecei. Um pai que nunca foi acolhido pode não saber como validar os sentimentos do filho. Uma mãe que cresceu sendo criticada o tempo todo pode não perceber o quanto é dura ao se comunicar com a filha. E assim os padrões se perpetuam, sem questionamento, sem interrupção. A criança cresce com a mesma fome emocional dos pais, que muitas vezes juraram que fariam tudo diferente. E é por isso que olhar para si com consciência é um ato revolucionário. Quando você decide curar suas feridas, aprender novas formas do ser relational, estabelecer limites saudáveis e reparentalizar a si mesmo, você quebra o ciclo. Você escolhe não repetir, e essa é uma das maiores formas de amor. Não só por você, mas pelas próximas gerações. A cura que começa em você pode ser o ponto final de uma herança emocional de dor que atravessou a sua família por anos. O adulto saudável é a parte de nós que tem clareza, equilíbrio e maturidade para lidar com os desafios da vida sem se deixar dominar pelas emoções do passado. Ele não ignora a dor da criança interior, mas também não se confunde com ela. Ele acolhe, compreende e assume o comando. E por isso é tão importante fortalecer esse adulto dentro de nós. Quando deixamos que os modos infantis, vulnerável, zangado ou impulsivo, dominem nossas decisões, repetimos padrões que nos ferem, que sabotam relacionamentos, que minam oportunidades. O adulto saudável, por outro lado, consegue respirar fundo diante de um conflito, refletir antes de agir, acolher a própria frustração e tomar decisões baseadas na realidade, e não apenas em emoções do passado. Esse fortalecimento não acontece da noite para o dia. É um processo de autoconhecimento, prática e muitas vezes de suporte terapêutico.